Uhum. Ok, perfeito. Então, deixa eu só compartilhar minha tela. Share screen. Há tempo que eu não uso o Zoom. Eu esqueci como fazer. Faz tempo que a gente não fazia um café virtual. É, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. Então, eu vou falar sobre uma apresentação que foi feita numa conferência que organizamos aqui na Universidade da Flórida em outubro. Todo mundo vendo a tela? Todo mundo legal? Ok. Eu vou falar primeiro um pouco rapidinho sobre a conferência que nós organizamos. Depois eu vou fazer a apresentação que foi feita lá. Tá? E essa apresentação, eu acho que ele é baseado nos estudos de caso que foram apresentados por vocês em nosso workshop em junho sobre governança na Amazônia. E então eu queria utilizar esse espaço para mostrar como nós abordamos essa questão e ver se isso serve como luz para a gente quando nós elaboramos nossos estudos de caso, dando continuidade à ideia de fazer uma coletânea de estudos de caso, ver se isso ajuda a pensar como formatar, como conceitualizar a questão. Então, aí que eu quero chegar. Mas primeiro eu vou falar rapidinho sobre esse workshop que aconteceu na Universidade da Flórida. Foi financiado pela Fundação Moore e teve muitos parceiros da região toda a amazônica, parceiros da Fundação Moore e da UF. Foi um workshop de 2 dias e meio. Tinha mais ou menos 60 participantes de fora desses parceiros e uns 50 pessoas da UF, inclusive alunos que tiveram um papel importante, professores. E o nome do workshop foi Ferramentas e Estratégias para Conservação e Desenvolvimento na Amazônia. Então, foi em Gainesville. E uma coisa interessante que nós fizemos nesse workshop foi, antes do workshop, organizamos 12 grupos de trabalho por temas. E essas pessoas nos grupos organizaram e apresentaram na conferência trabalhos em conjunto, grupos de pessoas que trabalharam numa tema, e foram 9 temas ligados a conhecimento e aprendizagem, e como essas ferramentas estão sendo aplicadas para atingir conservação e desenvolvimento. E 3 foram grupos que trabalham em estudos de caso de negociação, de como, por exemplo, está lidando com as barragens da Amazônia, ou com a garimpagem, etc. Então, esses grupos, e a gente, que eu vou falar, é uma apresentação desses grupos. Então, o workshop tinha uma abertura, Carlos Nobre e Thomas Lovejoy fizeram a abertura, e a gente teve um World Café, uma discussão de preparatória, na abertura, o que são as principais lacunas de conhecimento e pensando que já precisamos saber mais, como a gente precisa abordar essa questão. E a gente fez um resumo nessa discussão de estilo World Café, que é uma discussão bastante interativa, e a gente fez, tipo, os grupos fizeram resumos de palavras-chave, que é de inovação, de tecnologia, do futuro, etc. E depois falei dos 12 grupos, e 9 desses grupos foram nesse tema de conhecimento e aprendizagem, para planejamento e aprendizagem. Então, vou só mostrar os grupos, então, foram organizados em painéis. Se você olha aqui no penúltimo grupo, é esse nosso grupo, sobre redes colaborativas para aprendizagem social para governança.
E esse nosso grupo estava num painel, Session 3, Aprendizagem para Adaptação, que tinha outro grupo que também tinha preparado e fez uma apresentação de grupo sobre ferramentas de monitoramento e avaliação. E o terceiro, que é o último nessa página, foi sobre a ligação entre academia, ONGs, comunidades e governos em pesquisa participativa para ação. Chama a atenção para esse grupo porque tem muito alinhamento com a nossa abordagem, fazendo pesquisa, mas de uma forma bem integrada com as comunidades ou com as ONGs. E tivemos vários exemplos da Pan-Amazônia, e o grupo de Alexandre Olival, que estava em nosso workshop em junho, fez parte desse grupo. Então, esse é um grupo que tem muito alinhamento com o que a gente faz, é uma oportunidade de a gente pensar de como ligar com esse grupo no futuro. Mas, enfim, esses 3 grupos apresentaram numa sessão, e tinha 2 outras sessões em paralelo, que vou só dar uma ideia das outros temas que foram usados. No primeiro grupo, foi sobre ferramentas para ajudar a tomar a decisão. Tinha um grupo sobre modelagem e simulações do futuro, com pessoas de Woods Hole, várias pessoas que fazem tipo modelagem para entender impactos. E um segundo grupo foi articulação de conhecimento indígena e científico. E o terceiro sobre planejamento usando cenários. Então, cada painel tinha uma diversidade de grupos. Não eram todas as ferramentas parecidas, foram uma diversidade de ferramentas para justamente pensar na integração deles. E na segunda sessão tinha ferramentas ligadas ao monitoramento. A Anne Alencar, do IPAM, foi uma parte importante desse grupo sobre ferramentas para coletar dados em muitas escalas, de sensoriamento remoto, drones, etc. Mas tinha outro grupo sobre ciência cidadão e monitoramento comunitário, e outro grupo sobre gerenciamento de dados. Tá? Então, eu vou voltar a essa aqui, depois de falar sobre a nossa apresentação, mas isso é um contexto de como foi apresentado e qual foi o raciocínio desse trabalho. Então, todo mundo está aí, gente? Eu não estou vendo o chat, então eu não sei se está tendo perguntas ou alguma coisa. Pode continuar, Bob. Tá tudo tranquilo? Não, estou olhando o chat aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom. Bob, só coloca depois a apresentação maior para a gente ver. E essa melhor. aqui, né? Tá. No modo apresentação. Isso, tá bom. Ok. Então, o nome de nosso grupo foi Rede Colaborativas para Aprendizagem Social que Fortalece a Governança. Não. Ok. E basicamente foram, como eu falei, um grupo de trabalho que integrou várias pessoas e experiências. Basicamente, eu vou falar aqui com 3 experiências. Um que é fora da RECAM, é da iniciativa MAP. E participou Vera Reis, que é uma pessoa que teve liderança nessa iniciativa na região trinacional entre Brasil, Bolívia e Peru. E Vera é uma pessoa que tem longa história com essa iniciativa, que trabalhou atualmente no governo, mas antes era na universidade, na ONG. Tá? Então, usamos Contra Iguaçu Sempre Verde, do ICV, Renato Farias estava lá. E da UF, Wendy, que vocês conhecem através de nossos cursos, Denise, que está inclusive aqui, e eu. Tá? Então, foi muito interessante porque foi considerado um evento importante, então a gente investiu bastante em pensar juntos, a gente fez muito trabalho para preparar.
e pensar juntos como realmente nosso trabalho responde a essa pergunta. Então, porque a pergunta da conferência é como são os trabalhos e as ferramentas e estratégias estão efetivamente ou não lidando com os drivers de desmatamento. Então, e definimos nosso trabalho como iniciativas para fortalecer liderança, redes e aprendizagem, a partir desses estudos de caso. Então, começamos com uma reflexão teórica sobre mudança, como acontece mudança nos sistemas socioecológicos da Amazônia, e contextualizamos. O sistema sociológico é a interação entre drivers que acontecem em larga escala e agência local. Então, os drivers do sistema, que está influenciando o sistema, tudo tem base no capitalismo global e o sistema sociopolítico que está ligado a isso, mas ele se manifesta em infraestrutura, mudanças climáticas, mercados, políticas, tecnologia, etc. E esses drivers estão interagindo com os atores locais, e esses atores fazem decisões sobre o uso da terra. Então, a gente entende o sistema que é um espaço onde esse sistema maior que está colocando drivers, está interagindo com os atores indígenas, agrobusiness, agricultura familiar e etc. E aí, então, apresentamos nossa teoria de mudança. Começando com o que a gente faz. Nossa ação, como ONGs ou universidade, convocando e facilitando redes de diálogo. Então, conseguimos articular dessa forma o que nós estamos fazendo diretamente. Redes de diálogo que estamos convocando e facilitando. E que isso deve levar diretamente à aprendizagem social entre grupos diversos de diferentes stakeholders e fortalecimento do capital social e humano. Então, nossos resultados diretos são esses. E eu acho, nossa teoria de mudança é que com esses resultados diretos, a gente vai aumentar a capacidade adaptativa do sistema que leva a paisagens mais resilientes. Então, a capacidade do sistema de adaptar a mudança e de influenciar a forma em que os atores locais interagem com os drivers. Isso é uma teoria. O objetivo de ter uma teoria de mudança é porque você pode testar os pressupostos que estão embutidos aqui. Então, o que é muito claro é que, nesse contexto, ainda a gente não está abordando ou mudando os drivers. Esses drivers que vêm do capitalismo global continuam. Então, a gente tem que pensar se realmente nossas atividades e resultados diretos está levando ou não para esse resultado maior. Tá. Mas eu queria chamar a atenção para essa teoria de mudança no contexto de RECAM também, e os estudos de caso que vocês estão analisando e implementando em seus projetos, etc. Eu acho que vocês estão, em muitos casos, convocando e facilitando redes de diálogo, levando para aprendizagem social e para fortalecimento de capital social humano, porque vocês querem chegar a paisagens mais resilientes. Ao mesmo tempo, você está enfrentando os drivers, que são fortes. Então, espero que isso ajude, que a gente pode conversar depois, se isso ajuda vocês a estruturar olhar para seus próprios estudos de caso. Tá. Só mais um fator conceitual aqui. É sobre mudança. Isso é uma base teórica para essa teoria da mudança. E tem a ver com a teoria de sistemas complexos adaptativos. Sistemas complexos adaptativos são sistemas que auto-organizados, que não têm controle social.
que não tem controle central, tá? O comportamento do sistema é uma propriedade emergente de múltiplos agentes que respondem individualmente aos drivers. Então, o sistema, ele responde através das respostas individuais. E essas respostas individuais interagem entre si e você tem propriedade emergente. E nesse sistema, a característica desse tipo de sistema é que a mudança é imprevisível e não linear. E existe essa foto aqui de um livro sobre como lidar com um mundo que funciona assim. E não é um mundo, não existe, não trabalhamos na Amazônia em sistemas de engenharia, que eu posso apertar um botão aqui e saber como o sistema vai mudar. O sistema não muda dessa forma. Não é um sistema de engenharia, é um sistema complexo e adaptativo, porque os agentes estão agindo, respondendo aos drivers. Então, no contexto desse tipo de sistema, pode investir na aprendizagem que leva à capacidade de adaptar e assim preparar para mudança e oportunidades. E isso chama resiliência geral. Tá? Então, isso é uma justificativa teórica para pensar em mudança dessa forma, que a mudança é imprevisível e que a gente tem que investir na capacidade do sistema para responder quando tem oportunidades ou ameaças, etc. Então, isso é uma contextualização teórica. Agora eu vou falar sobre 2 estudos de caso de nosso grupo. O primeiro é Coto Iguaçu Sempre Verde. E esse povo do ICV, eles só querem trabalhar em inglês, então os slides deles são em inglês. Desculpa para eles, mas enfim. O projeto deles tinha a ver 3 etapas: seleção do município, identificação e implementação de práticas sustentáveis e construção de uma visão integrada. Então, eles escolheram o município de Coto Iguaçu, que tem uma representatividade, porque ele mistura terra indígena, área protegida, terras privadas, assentamentos. E eles trabalharam 2 anos tentando organizar grupos em cada setor. Então, a estratégia deles era trabalhar por setor, inicialmente. Setor da agricultura familiar, setor de pecuária, de madeira, indígena e do governo municipal. E depois de 2 anos, eles fizeram um diálogo multissetorial para desenvolver uma visão compartilhada do município, que integra os diferentes grupos. Foi a estratégia deles. E como eles fizeram essa visão integrada? Primeiro, eles selecionaram um espaço de diálogo, que foi o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Eles mobilizaram os atores, dando assistência técnica. E eles, nesse espaço, eles não facilitaram um diálogo geral, qual é a visão de 20 anos do futuro. Eles fizeram uma coisa bem prática, como onde vai ter esse diálogo, que foi o desenvolvimento de um projeto para o Fundo da Amazônia. E o resultado foi que articularam visão, conseguiram um projeto e criaram a Secretaria de Meio Ambiente do município. Esse último ponto eu não lembro, mas está escrito aí. E só para dar um exemplo de como isso influenciou na dinâmica do município, foi o caso quando chegou um novo prefeito com novas ideias. Ele tinha trabalhado muito em castanha. O prefeito chegou e queria esquecer de castanha e trabalhar com dendê. Queria fazer o município de dendê. Depois de vários anos trabalhando em município de castanha, entre outras coisas. Mas nesse caso. Mas eles conseguiram manter a ideia de trabalhar em castanha. Então, o conselho que foi organizado conseguiu manter e aconteceu que tinha essa área para processamento e armazém da castanha, da Associação da Castanha,
conseguiram formalizar acordos para coletar castanha nas terras privadas, das fazendas, e um projeto dando investimento nessa cadeia. Então, isso é um exemplo. Tá? Agora, a gente vai colocar aqui uma análise voltando para a teoria de mudança, a partir desse exemplo. Então, lembra que a gente começou com as atividades de convocar e facilitar diálogo para aumentar a capital social e humana, que está nessa primeira coluna. Então, por exemplo, eles fortaleceram o conselho e fortaleceram as cadeias de castanha. Agora, nesse sistema, houve um driver, mudança de prefeito, que tinha outra visão. Então, a pergunta é, o exemplo que estamos dando de como o sistema teve capacidade adaptativa e resiliência, foi com esse driver, o Conselho conseguiu reorientar a política e manter o investimento em castanha. E esses coletores de castanha estão acessando terras privadas, então dando maior renda e dando maior incentivo para a manutenção da floresta. E houve um outro exemplo que fizeram investimento em lei municipal, conselho, diálogo, e criaram as condições. E quando chegou o segundo driver aqui, chegou um novo promotor. E ele chegou com condições preparadas para agir. E ele conseguiu agir. Os recursos de multas e arrecadações foram para reflorestamento. Ele deu apoio para essa lei que permitiu acesso às terras privadas para as pessoas coletando castanha, etc. Então, a teoria é que a gente investe na capital social humano que dá capacidade de responder aos drivers. E esses exemplos mostram isso. Ok. Agora, outro exemplo, em outra escala. Esse exemplo foi na escala de Cotriguaçu, o município. Aqui um exemplo regional da iniciativa MAP. E a iniciativa MAP tem uma estrutura intrinsecamente resiliente. É uma estrutura descentralizado, auto-organizado, modular. Ele tem temas, tem um espaço de diálogo que é o Fórum MAP, que repete quase todos os anos, que tem temas de discussão, mesas que eles têm de discussão sobre conservação, desenvolvimento econômico, equidade social e políticas públicas. E também tem grupos de trabalho auto-organizados, que eles chamam de mini-MAP. Então, isso é característica resiliente de pequenos experimentos. Se alguma coisa dá certo, eles podem continuar. Se não dá certo, eles podem abandonar e tentar outra coisa. É uma estrutura bastante flexível e auto-organizado. Mas também, por exemplo, o comitê científico tinha um papel muito importante em dar apoio. Então, além da estrutura resiliente, teve a liderança, que foi muito importante. O papel da Vera Reis, de Foster Brown, que foi outra pessoa que estava no workshop. Mas isso exemplifica também mudança não linear e inesperado, pelo próprio fato que começou com apenas uma discussão. Tinha uma conferência em 99 organizada pelas universidades e outra em 2000, e surgiu uma coisa porque as condições eram certas para isso acontecer. Então, isso não foi planejado, isso aconteceu. Isso é a característica do sistema complexo adaptativo. Nesse caso, deu certo, cresceu, etc. Então, eles têm muitas atividades ao longo de quase 15 anos de experiência. Foi muito bom conversar isso com Vera Reis e entender um monte de atividades por esses mini-maps ou pelo próprio grupo maior. São estudos sobre as bacias, muito legais esses estudos.
sobre as visões aqui na região, fizeram exercícios de simulação para organizar respostas a queimadas e enchentes, inúmeros cursos, reuniões em vários temas, um programa em nossas escolas, Bosques de los Niños, Florestas das Crianças, treino de conhecimento para retornar resultados de pesquisa, formação de um conselho indígena nos 3 países, reuniões com os ministérios públicos, etc. Tá. E, de novo, a gente tentou fazer uma análise. O resultado direto, fortalecer capital social e humano, vai levar a ter um sistema mais resiliente? Bom, a gente identificou alguns exemplos onde isso é claro. Por exemplo, o Grupo de Coordenação da Defesa Civil. Eles têm agora, hoje, um sistema de alerta. E as pessoas podem tomar medidas antes da chegada de um enchente ou de uma época e probabilidade muito alta de queimadas. As pessoas são mais preparadas e podem tomar medidas preventivas ou de mitigação, mas com conhecimento antes. E também tem coordenação entre as pessoas, os equipamentos, os agentes governamentais de defesa civil se coordenam e se trabalham. Então, se tem um evento em um país, pode ter recurso e coordenação com os outros países. Então, somando as forças. Com a sensibilização no Ministério Público, eles têm ações contra queimadas, por exemplo. Com o trabalho na escola, revisão do currículo e sensibilização das crianças. As crianças são mais alertados e eles estão passando informações da sua própria família. E se pode imaginar que nas gerações futuras, essas pessoas vão ser mais capazes de responder no futuro. Então, são exemplos de como uma ação direta pode levar o sistema a ser mais resiliente quando tem novas ameaças ou oportunidades, novos drivers. E, de novo, eu queria fazer a ligação entre os estudos de caso de vocês, porque é muito difícil comprovar que vocês estão tendo impacto maior quando você está investindo na formação de lideranças ou o diálogo entre grupos. Mas isso foi a metodologia que a gente encontrou para documentar isso. E a gente pode pensar em como incorporar esse tipo de abordagem nos estudos de caso. Tá. Então, a conclusão que nós temos dessas experiências. Começamos com a pergunta, como o nosso trabalho lida com os drivers de desmatamento? E a teoria de mudança era ligado entre aprendizagem social aumentando a resiliência. E a gente podia concluir que capacitação, esse trabalho de capacitação e facilitação, pode criar as condições, não sei se essa tradução é certa, mas enabling conditions, condições que fazem possível, mas não garantem mudança por si só. Então, a gente não pode nos iludir que só por isso a gente está mudando o sistema. O que a gente está fazendo é criando condições. E, em alguns casos, teve resultados positivos, mas não tem garantia disso. Então, isso é o resultado dessa teoria de mudança. Possibilita, mas não garante. E requer tempo, continuidade e flexibilidade, adaptação ao longo do tempo. Basicamente, o que estamos fazendo é preparando para a crise e para a oportunidade. Sistema mais resiliente, tem mais capacidade para lidar com essas crises e oportunidades. Então, isso foi nossa conclusão dos estudos de caso sobre essa pergunta. Também temos várias reflexões metodológicas. E eu acho que essas abordagens metodológicas que ajudaram a se dar certo são relevantes também para vocês. Vocês também podem fazer a sua reflexão metodológica. Então, acho que eu vou passar rápido aqui.
não entrar em detalhe, mas basicamente, de novo, a tradução pode ser horrível aqui, é create ownership, posse, foi traduzido como posse, não sei, criar que as pessoas sentem donos do processo, respondendo às demandas dos atores e às necessidades e preocupações que eles indicam. E também mobilizar as pessoas com agendas específicas imediatas, fazer coisas que vão responder a eles, como fosse o caso do projeto Fundo da Amazônia. Foi uma coisa bem concreta, bem específica, que usaram para organizar a discussão. Segundo, criar um espaço seguro para troca e diálogo, visando a identificação de interesses compartilhados, mas valorizando a diversidade de conhecimento, das visões do mundo, dos interesses. Então, é um espaço onde todos podem ser valorizados, escutados, e respeitando as especificidades de diferentes grupos. Por exemplo, ambos estudos de caso tiveram abordagem específica para trabalhar com comunidades indígenas. Mas isso pode aplicar em todos os grupos. Todo grupo tem sua especificidade que precisa ser respeitado. Então, a importância, todos também indicaram papel-chave para certos tipos de parceiros. Universidades tiveram um papel muito importante nos dois lugares, viu? Universidades. A Embrapa ajuda muito a dar credibilidade e dar apoio para alternativas econômicas. O Ministério Público tem um papel muito importante para a aplicação da lei, etc. E, por fim, tem que entender que a situação é dinâmica tem que responder a essas condições sociais, econômicas, políticas, econômicas. Agora, nessa apresentação, a gente enfocou nesses estudos de caso, mas também a gente queria pensar em RECAM. Então, a gente não fez como estudo de caso, mas a gente terminou pensando de como um trabalho em rede, como RECAM, pode fortalecer esse trabalho. Então, a primeira coisa é que o sistema e o trabalho tem que ser multi-escala. Então, quando você está construindo capacidade, você pode construir a nível dos lideranças na região ou dos profissionais das ONGs, ou como no caso do Contra o Iguaçu Sempre Verde, pode na escala de um setor num município, ou uma escala de múltiplos setores interagindo dentro do município, ou numa escala regional, como na iniciativa MAP. Então, várias escalas. E você pode trabalhar ligando horizontalmente entre os casos, que é basicamente esse espaço que temos em RECAM, aprendizagem e troca de experiência e conhecimento entre os casos em diferentes lugares. Também é importante engajar com atores que atuam em larga escala. Então, se a gente vai agir localmente, mas a gente não pode esquecer de Ministério Público ou outros atores em larga escala. E também, lembrando que capacitação é um condicionante, não é uma garantia. Então, tem que ligar com outras estratégias e ferramentas, como monitoramento, modelagem, mobilização comunitária, etc., que foram também tratados nesse workshop. Então, aí terminamos com uma chamada para esse tipo de trabalho em rede, começando com o que nós temos hoje na RECAM. Então, a gente tem estudos de caso, experiências que estamos trocando em toda a Amazônia brasileira, com o papel da academia para aprendizagem e facilitação. Então, esse é um exemplo que já temos de ligação horizontal numa rede. A gente pode ampliar essa rede. Por exemplo, nesse workshop em junho, em Brasília, da RECAM, convidamos, e houve participação da WWF, IOV, Amazon, TNC, etc. E no workshop em UF, a gente ampliou para várias outras experiências, desde o MAP para outras experiências em outros países, que também temos abertura para fazer essa ligação.
E muitas dessas outras experiências presentes no workshop foi alumni de nosso programa aqui na UF. E a gente não pode esquecer, e uma coisa que começamos a fazer no nosso workshop em junho, da RECAM, fazer a ligação com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério Público, com agentes de financiamento, etc. Então, para promover a resiliência, capacidade de adaptação, aprendizagem, a gente pode trabalhar localmente, trabalhar com um indivíduo, mas a gente quer ampliar o impacto pensando mais amplamente, regionalmente, via rede. Tá? Então, isso foi a apresentação nossa do workshop, e eu acho que é bastante relevante para os estudos de caso de vocês. E eu acho que eu posso só fazer o fechamento sobre o workshop. Atualmente estamos terminando o relatório, e eu posso inclusive passar para vocês, mas só para dizer que, além desses, a primeira parte foi sobre ferramentas ligadas à aprendizagem, de conhecimento, como esse conhecimento pode contribuir para a conservação. Mas a segunda lado da moeda é casos de negociação, onde você está com desafios. Eu vou passar rapidão com os 3 exemplos aqui. Tivemos 3 estudos de caso um foi planejamento e licenciamento de hidrelétricas na Amazônia brasileira, e essa figura aqui mostra o conjunto de atores e interesses que estão envolvidos nesse processo. Tá? O segundo caso foi o caso de garimpagem aluvial na Amazônia peruana. E, de novo, você tem um monte de atores envolvidos e você tem um problema muito difícil de responder, um problema muito complicado. E o terceiro tem a ver com infraestrutura em geral na Amazônia Oeste, que tinha a ver com algumas estradas, hidrovias, etc. E como é o processo de tomar decisão nesses casos que impinge diretamente na conservação e desenvolvimento? O conhecimento e aprendizagem está muito além de influenciar, ou tem influência, mas eles não estão determinantes em como são feitas essa decisão. Foi resultado desse contraste entre o grande avanço que temos, além de nossas experiências, o que essas pessoas estão fazendo com mapeamento, com modelagem, com mobilização de cidadania, de articulação de conhecimento indígena, etc. É fantástico, mas ao mesmo tempo a gente tem que cair no real, que nesse tipo de caso, nosso impacto é pouco. Então, a gente chega a ter algumas conclusões, e isso só resumindo o que está no relatório, algumas lições sobre a ligação entre conhecimento e esses casos de negociação, onde a decisão realmente é tomada. E a gente viu que a gente tem que melhorar a parte de conhecimento, que é a parte da universidade. É muito cômodo a gente focar nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, se a gente quer atingir a conservação, se a gente está agente financiador ou agente ator como ONG, como vocês, a gente tem que pensar também nesse processo de decisão. E, bom, eu não vou ler aqui, mas eu vou deixar vocês terminar aqui com 11 pontos, tipo recomendações que chegamos. Não é nada super surpreendente, eu acho que são coisas básicas, mas uma conferência foi sempre orientada para pensar formas novas de agir, mas a gente está amarrado em que a gente faz. Ao mesmo tempo, se você realmente reconhece todas essas necessidades e faz de forma integrada, eu acho que você tem os elementos de uma estratégia compreensível, completa de conservação, que tem a ver com conhecimento primeiro, e a gente destacou muito a importância de fazer ligação com os atores,
através de pesquisa participativa, etc., ou ciência cidadão. As ferramentas que estão crescendo bastante de monitoramento, isso está avançando bastante. As ferramentas para monitorar governança é lacuna. A gente está avançando bastante em monitorar biofísico, mas a gente não tem um monitoramento muito elaborado de governança. Acho que é uma lacuna, mas merece investimento. E também sempre tem uma perspectiva entre as escalas. A gente precisa trabalhar localmente, mas fazer ligação com os drivers na escala maior. Empoderar os atores locais, aí chega, o primeiro 4 são de conhecimento, mas agora chega a questão de tomada de decisão real, na prática. Então, empoderar os atores locais, planejamento, o seu território, tanto indígena quanto regional, que envolve vários stakeholders, e as estratégias de negociação, como a gente pode nos fortalecer nesses processos, reconhecendo a importância dos processos jurídicos, Ministério Público e outros processos jurídicos, coalições, formando grupos para empoderar, e constituencies, a gente precisa investir, e isso talvez a coisa mais inesperado ou não atípico para uma reunião desse tipo foi um reconhecimento que a gente precisa investir em comunicação, em mobilizar populações urbanas que têm influência político-econômica, que pode dar pressão nas tomadas de decisão políticos e econômicos. E a gente tem que investir nisso. E, por fim, a gente tem que ser adaptativa em nossos próprios programas. A gente tem que fazer avaliação para aprendizagem e a gente tem que ter a flexibilidade e uma perspectiva de longo prazo. No final do evento, a gente organizou 6 grupos. Bom, a gente teve um espaço para as pessoas que queriam pensar juntos e se auto-organizar. Então, esses grupos foram auto-organizados. Tinha uma tarde que a gente podia sugerir temas e se juntar por temas e fazer uma discussão de que seria próximos passos, que seria uma visão de um grupo trabalhando, criando possibilidades para uma mudança inesperada e não linear. Quem sabe o que vai acontecer com esses grupos, mas eu acho que o principal impacto de um evento desse tipo foi, primeiro, formar os grupos de trabalho e fazer essas apresentações em grupos, fazer as pessoas pensar antes e durante um grupo de pessoas trabalhando no mesmo tema. E, segundo, esse espaço que a gente teve para as pessoas pensar juntos e formaram 6 grupos. Esse é o último que eu falei agora sobre comunicação e constituencies. O processo de paz em Colômbia, que vai abrir uma nova região que foi, ninguém podia ir, agora está abrindo, é um momento chave aí. Esse quarto foi bem ligado ao que a gente faz em RECAM. E ele foi específico, uma chamada de quem opera localmente para ter apoio das universidades através de pesquisa. Mas era tentar ligar a pesquisa em ação e para ter impacto. E como a gente podia fortalecer o que vocês fazem localmente via o trabalho da universidade. Muito forte é o papel do povo indígena, esse grupo 3. O grupo 2 foi mais sobre as novas tecnologias de monitoramento. E o primeiro foi pensando mais em modelagem em larga escala da infraestrutura e como a gente pode entender realmente em larga escala como o sistema vai responder aos grandes investimentos de infraestrutura. Bom, gente, foi isso. Então, foi isso a nossa apresentação e o contexto da conferência. Eu passo para a facilitadora. Beleza.
Tá ótimo, Bob. Obrigada. Vocês estão... Eu acho que podemos abrir aí para conversa. Quando você estava apresentando, também fiquei pensando um pouco na teoria da mudança, né? De que você falou de colocar os atores para dialogar, que isso gera aprendizagem social e também capital social e humano, e isso influencia nos drivers, né? Eu estava justamente pensando como que fazia quando o drive é externo, né? Como muitas vezes é o caso das infraestruturas. Então, de fato, ter essa relação entre local, mas também quando a negociação ocorre em outras escalas, é bem relevante. Se alguém quer perguntar, pode abrir o microfone e falar, passando aqui. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bom? Talvez liga a câmera quando está falando. Sim. Talvez. Então, eu tenho uma pergunta, né? Achei interessante que essas reflexões sobre a capacitação, a formação de pessoas, né? Gerando as condições que geram ou que levam à resiliência, né? Dos sistemas. E aí eu fiquei tem duas perguntas. Uma é como que vocês analisaram a questão temporal nesse processo, né, tanto no sentido das iniciativas que levaram à resiliência. Então, quanto tempo essa atuação ela deve durar, ou ela tem que durar, ou durou nessas experiências, para que isso gere um resultado positivo em termos de paisagens resilientes, né? Tenham qual reflexão em relação a isso, né? E também, ainda em relação a tempo, essa questão do resiliente, qual que é o universo temporal que a gente está falando, né? E ainda aí, esse resiliente é a capacidade de voltar ao estado anterior, né? Assim, como foi a definição de resiliente? Né? Qual que é, né? O conceito ele vai variar, né? De caso para caso, enfim, mas se teve um exercício de pensar o que é esse resiliente, nos quais as paisagens ficaram mais, né? Tipo assim, resilientes, né? Em relação a qual cenário. Então, não sei se foi muito clara, né? Mas qualquer coisa eu explico melhor. Sobre o conceito da resiliência, Ana, eu fiz questão de falar da resiliência geral, porque resiliência pode ser bem definido, e você pode tem um conceito de resiliência específico. Resiliência específico, você teria que dizer exatamente o qual driver e exatamente qual atributo do sistema você quer manter. Então, é uma visão bem definido. Mas o conceito de resiliência geral é mais, pela própria palavra, né? É mais a capacidade do sistema de adaptar em contexto de incerteza. Então, é mais uma capacidade geral. É uma capacidade e teoricamente, as pessoas que trabalham com resiliência, eles ligam resiliência geral à auto-organização e aprendizagem, a capacidade de adaptar. Então, é uma coisa muito característica geral. É uma coisa que não é um conceito quantitativo. Se você quer entrar, você até pode entrar na quantitativa ou ser mais concreto na resiliência específica, mas aí você tem que definir quais drivers e quais atributos que você quer manter. Então, mas a gente não está fazendo isso aqui. A gente está pensando na resiliência geral. E então,
depende dos interesses dos atores. Se eles vão... tem pessoas que querem manter a riqueza. E tem outras pessoas que querem manter a equidade social. Então, é uma coisa bem relativa. Mas a capacidade, o conceito de resiliência é mais essa capacidade em geral de adaptar, de aprender. E agora, os atores que têm que levar o sistema na direção que eles querem. Mas isso também é pressuposto, que a gente não pode chegar lá, nós, e impor uma visão de que esse sistema quer chegar, ou deve chegar. Os próprios atores que precisam definir isso. Mas a gente quer empoderar os atores que têm menos poder e, obviamente, queremos aliar com certos atores que estão enfrentando as mudanças que estão levando para desmatamento, etc. Não sei se isso explica. Talvez não é satisfatório, porque é uma coisa, é soft. Mas por isso que a gente começa com essa teoria de sistemas complexos adaptativos, porque tem toda uma base conceitual que você não pode predeterminar a direção. Então você tem que ser super humilde esse tipo de abordagem. Talvez quem quer influenciar ou os doadores talvez não vão acordar ou concordar com isso, mas é a base conceitual que a gente está usando. E sobre tempo, de novo, é imprevisível. A gente chegou à conclusão que é importante ser flexível e dar continuidade. A gente não sabe se a gente pode fazer uma pequena mudança e o sistema muda drasticamente amanhã, ou pode levar 10 anos, ou 20 anos, ou nunca. Então, é importante se manter, mas também sendo flexível, adaptando as mudanças das condições. Não sei se isso é uma resposta que vocês gostaram ou não, mas... Eu queria fazer uma pergunta também, Bob. Diga. Um pouco, o que você considera como redes de diálogo? Assim, eu vejo que um pouco do estudo de caso, no meu caso aqui, que é sobre transparência, muitas das coisas acontecem muito mais pela reatividade, né? Então, a sociedade pressiona e aí espera a reação do governo em ser transparente, depois usa esses dados para ter alguma incidência maior em políticas públicas, né? Mas é muito mais uma pressão, um pouco de ação e reação, não tanto... Também pode ter casos, né, de construção na base do diálogo, acho que isso também acontece, é parte da nossa atuação, mas as avaliações de transparência que a gente tem conduzido, a gente não tem desenvolvido necessariamente diálogos muito próximos com os outros atores de outros estados, por exemplo, e tem esperado mais que eles reajam à ação do Ministério Público, por exemplo. Então, eu queria entender exatamente o que a gente está falando em termos de diálogo e redes de diálogo, né? Eu acho que ele aqui tem uma formatação bem específica, mas, de modo geral, uma rede de interação e colaboração é onde você tem os diferentes atores se interagindo e trocando informação e diálogo. Eu acho que é um grupo de pessoas interagindo. E, de certa forma, vocês estão facilitando o fluxo de informação. De certa forma, eu acho que podia, nesse caso, do trabalho do ICV com transparência na Amazônia, você podia conceitualizar que todos os atores que podem usar essa informação,
ou estão, de certa forma, em diálogo, e vocês estão facilitando as pessoas que podem fazer uma cobrança. Inclusive, eu coloquei eu fiz um exercício aqui de pegar todos os estudos de caso. Vocês estão vendo isso na tela agora, essa tabela em Word? Sim. Bob, você pode deixar maior? Tá difícil de enxergar. Tá. Sim, como fazer isso? Não sei. Vou tentar. Eu fiz um negócio aqui. Não sei, Carol. Eu estou meio ruim agora. Mas eu vou só colocar. Mas eu peguei as apresentações que vocês fizeram no workshop em junho e eu tentei pensar como eles encaixam na teoria de mudança, qual é a teoria de mudança, como foi o processo de construção colaborativo, quais foram os resultados diretos, os impactos nessa questão do sistema ficou mais resiliente, e depois dois tipos de reflexão, um metodológico da abordagem do projeto e outro do contexto político-social que influencia o impacto. Tá? Então, no projeto de Ana Paula, eu coloquei aqui uma teoria de mudança. Acesso à informação possibilita colaboração entre órgãos públicos que o mercado evita comprar de quem tem práticas ilegais e agressivas ao meio ambiente e controle social. E eu peguei isso do seu slide. De certa forma, o raciocínio que você, inclusive isso foi sua... Agora, você está me perguntando como isso traduz uma rede de colaboração ou rede de diálogo. Que esses atores, tanto órgão público que pode colaborar, o mercado, eles estão recebendo informação. Você está facilitando uma troca de informação. Não é diretamente você está facilitando eles sentam numa mesa e conversar entre eles. Mas, de certa forma, eles pegam a informação e interagem entre si a partir dessa informação. É um pouco mais abstrato do que a forma que eu coloquei. Não, mas entendi. Faz sentido. Eles têm um nível de interação, apesar de não ser sentados na mesma mesa, né? Sim, sim. Obviamente, a gente tem que adaptar esses conceitos para os casos de vocês. Eu acho, por exemplo, o caso do Eber, da governança socioambiental em querência, é bem mais alinhado com uma mesa de discussão. Ele colocou como teoria de mudança que, através do trabalho deles de facilitar e convocar diálogo, o Conselho Municipal, e parece também no fórum, que ele também apresentou, de querente seja atuante e empoderado para implementar a agenda ambiental municipal. Tá? Então, esse caso é bem um espaço de diálogo e facilitado. De certa forma, o indicar do IPAM, houve um diálogo, é quase intermediário entre o caso de Ana Paula, que ele está colocando informação e soltando essa informação e não controlando como essa informação é usada, e o caso do Eber, onde você tem uma mesa de diálogo. No caso do indicar, de certa forma, é produzindo informação que tem vida própria, qualquer pessoa pode aproveitar, mas também teve todo um processo de construção dos indicadores e como vamos utilizar esses indicadores, quais são os indicadores, etc. Então, houve esse tipo de diálogo. Então, eu acho que ela atua nesses dois níveis. Inclusive, coloquei a teoria de mudança, eu vou ler, porque não sei se vocês conseguem enxergar. Mas a minha interpretação da teoria de mudança, da plataforma Indicar,
a partir da apresentação da Ana Carolina e Jarlene, foi indicadores como ferramenta de gestão. Ajuda o SEMA a melhorar seu empenho. E segundo, transparência gera maior apoio e cobrança da sociedade. Uhum. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, quiserem abrir o microfone aí. Oi. Oi, Bob. Oi. É Fernanda, da CSF, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Obrigada aí pela apresentação. É só para esclarecer uma dúvida, uma coisa pequena. Quando você fala, né, que esses processos de diálogo e de aprendizado, eles possibilitam, mas não garantem, né, as mudanças, o que está dentro desse possibilitar, assim? Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso. Por exemplo, dar condições, acelerar um processo de mudança. Fiquei um pouco na dúvida sobre isso. Bom, Fernanda, eu acho que a gente tentou ilustrar isso com exemplos de como o sistema, quando houve uma nova oportunidade ou nova ameaça, que foi tipo, o promotor foi uma oportunidade, o novo prefeito com novas ideias era uma ameaça, o sistema tinha capacidade de responder a isso, porque tinha maior capacidade, maior capital social, humano, maiores processos de diálogo. Então, o que o projeto tinha feito foi estabelecer condições para o sistema reagir, mas não garantiu. O prefeito podia ser, não, vai ser Dendê. E minha maior financiador de campanha tem uma empresa, ele vai abrir uma fábrica de Dendê aqui e pronto. Então, o que eu queria dizer aqui é que estamos possibilitando, criando condições para as pessoas, os atores, ser mais preparados e capazes de agir mas a gente não está mudando o contexto, a gente não está diretamente diminuindo a força dos atores, elites econômicos ou políticos, as demandas do mercado, etc. Então, a gente podia dar exemplos de como isso resultou numa mudança, mas a gente não pode garantir que, bota todas as suas fichas em capacitação e construir capacidade e vai resolver o problema. É isso que eu queria dizer aqui. Legal. Entendi, assim, realmente criar essas condições de agir ou de reagir a uma situação, né, a um novo contexto. Sim. Não sei se é uma palavra muito usada, uma frase bem usada no inglês, enabling conditions. Uhum. Não sei a melhor tradução. O Google diz condições de habilitação, mas não acho que é isso, não. Condições que possibilitam. Uhum. Mas, obviamente, tem que... E aí, voltando à pergunta anterior do tempo, né? Não se sabe quanto tempo isso vai durar. Ou quando a oportunidade vai surgir. Mas a gente sabe da própria teoria e com várias experiências, vários exemplos que justificam essa teoria, que uma pequena mudança, uma pessoa nova que entra, pode ter uma mudança não linear, que significa muito grande. Tipo, a gente chama de gota de água, tipping point. Mas você não pode predizer quando vai acontecer. Ebert tinha mão levantada, parece. Obrigada, Bob. Obrigado, Fernando. Olá. Não vou ligar a web aqui porque eu estou num desktop e não tenho web. Bob, obrigado. Mas não dá para aparecer, não vai ter como. Acho que no momento aqui, acho que da apresentação, acho que fiquei tentando trazer pelo contexto, acho que é do estudo de caso.
Acho que você já abriu aí a questão dos estudos de caso, e eu acho que foi bem legal, acho que eu ouvi essa apresentação da forma como ela foi colocada. Acho que consegui aí algumas coisas mais para ajudar a refletir e no próprio processo de discussão. Acho que essas mesas, né, os espaços de diálogo que foi criado, acho que no estudo de caso a ideia é mostrar, acho que somente 2 espaços, acho que é um que foi criado por uma questão legal e outro mais informal, que ele é muito mais amplo. Acho que e mais o legal, acho que desses espaços é trazer mesmo essa diversidade de atores. Nesse que é mais amplo, a gente conseguiu fazer isso em outras escalas. E esse que é criado, mais a questão do conselho, ele ficou muito restrito ali a questão da legislação, quem participa, quem não participa, o que pode ser tratado, mas acho que quando a gente fez o estudo de caso, acho que agora comparando, depois de ouvir, né, como é que a gente conseguiu mudar essas escalas, como que a gente conseguiu trazer mais atores, tornar esse ambiente de diálogo maior, por atores que não tinham representatividade nesses espaços, e um processo também, eu acho que de construção, acho que nos 2 espaços que não existia também no município, né? Eu acho que tem uma mudança aí, acho que teve a capacitação sim, teve a criação de espaços, mas retomar esse espaço e fazer com que que o diálogo ele esteja acontecendo, e que você vê também alguns públicos discutindo temas que eles não discutiam antes, e muito menos sentariam na mesma mesa para discutir esse tema com outro setor. Acho que ouvindo aí e vendo essa apresentação do jeito que foi feito, eu acho que vai ajudar bastante, eu acho que para discutir aí e para enxergar um pouco melhor nessa discussão. Acho que essa parte teórica que foi apresentada, pelo menos para mim, olhando para o meu estudo de caso, que ele tem algumas coisas bem semelhantes com o caso de Cotriguaçu também, eu acho que foi bem legal ouvir aí como foi. Acho que dá para puxar assim, bastante coisa para o estudo de caso que está sendo desenvolvido. Legal, Eber. E eu mandei um roteiro para vocês hoje. Eu sei muito em cima da hora, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Eu não sei se vocês estavam muito focados no roteiro anterior. Eu acho que usei o roteiro anterior, mas eu acho que essa agora eu podia estruturar melhor. Que eu passei para vocês. Gente, eu não sei aumentar isso, mas basicamente o roteiro tem a ver com, primeiro, o que aconteceu, bom, precisa uma introdução, que é localização, contexto e a teoria da mudança, que tem a ver com ligação com as atividades e os impactos desejados. Então, eu dei um exemplo para um processo de diálogo, mas talvez seja um pouco diferente em cada caso. Depois, descrição sobre o processo, linha de tempo e como foi o processo e os resultados diretos. Então, o que aconteceu? E impactos seria aquele que eu tentei fazer na apresentação entre novos drivers e como o sistema ficou resiliente. Em minha apresentação, são exemplos. Eu acho que no caso de vocês também, mas o tipo de coisa, eu não sei. Eber acabou de falar sobre, bom, as pessoas estão conversando, etc. Mas teve um exemplo em qual o novo espaço, a nova possibilidade de dialogar resultou em alguma mudança no sistema, um novo projeto ou uma decisão que podia ser resultado esse diálogo. Esse tipo de impacto a gente quer tentar ver se a gente pode definir. E as reflexões, como eu fiz nessa tabela outra, tem a ver primeiro nas abordagens que vocês estão usando, como você fez a parceria,
teve flexibilidade, adaptou, criou sentimento de ser dono do processo pelos atores e os fatores que influenciaram o sucesso do projeto de fora. Os interesses, os processos mais políticos, relação de poder, etc. Então, aí tem um belo estudo de caso. Eu acho que o maior desafio é fazer maiores reflexões sobre a nossa metodologia e sobre esses fatores externos e tentar gerar exemplos de como houve realmente uma mudança. Por exemplo, essa questão da castanha em Couto do Iguaçu, a gente teve muitas conversas para chegar a uma coisa bem concreta. Mas foi uma coisa recente também, chegada de novo promotor, que foi o segundo exemplo. É difícil enxergar às vezes, mas por ter muitas discussões e por ser uma coisa recente, eu acho que surgiu. Vocês podem pensar ou identificar alguns casos disso, suas experiências, seus casos? Eu acho que é possível, Bob, acho que essa questão que você está falando, né? Acho que você falou nas atividades que foram feitas, né? Quais as capacidades de impacto que se teve, né? Por exemplo, no município, a gente conseguiu puxar um diálogo e que desse diálogo surgiu um plano de restauração de áreas degradadas para o município, Sim. que era algo que não existia, inclusive com pessoas até que não tinham o menor interesse a discutir sobre o tema. Por exemplo, e outro tema também que eu vejo que está um processo ainda, a gente ainda não conseguiu o impacto final, mas, por exemplo, a gente conseguiu levar Ministério Público, IBAMA, SEMA, para uma discussão mais ampliada com todos os atores que estão lá no município, que normalmente esse diálogo ele é muito difícil, porque as pessoas moram em outros lugares, estão muito distantes, as informações elas chegam desencontradas, né? Acho que levando esses atores, que a gente teve essa discussão, todo o processo que a gente quer buscar, que é uma questão de desembargo, sendo discutido entre eles, e a gente está nesse processo hoje. Acho que o impacto ainda, a ideia é que a gente consiga alcançar esse ano, mas ele está em um processo de construção. Então, qual é o passo a passo para isso ser feito? Isso não existia no município, e não é nem muito claro até a nível estadual ainda, o que você tem que fazer e depois você fez isso, realmente você consegue. A gente conseguiu parceiros para implementar, para buscar esses desembargos, isso foi feito nessa virada de ano, agora a gente está numa parte documental, enviando documentos aí para o IBAMA, isso está em processo de análise para então a gente poder caminhar. Eu acho que tem alguns impactos e lições que a gente vai poder tirar desses ambientes de diálogos que foram criados. E teria algumas outras questões, alguns níveis mais de detalhe, mas uma questão mais a nível municipal, mais ampla, eu acho que dá para a gente olhar em vários níveis aí, tá dentro do próprio município. E também isso servindo de exemplo para outras regiões. Perfeito, perfeito. E é um processo em andamento, né? Não vai ter um final, mas é um processo e no momento que você pode mostrar o que aconteceu e também enxergando um pouco possibilidades futuras. Bom. Denise, você queria colocar mais alguma coisa sobre nossa apresentação e nossa teoria da mudança, nossa experiência, ou fazer algum comentário sobre como aplicar isso nos estudos de caso? Então, eu acho que só reforçar a questão da temporalidade, eu acho que, relembrando um pouco que a gente refletiu e discutiu nos casos dos projetos, o que marca, eu acho que a gente precisa fazer reflexão, a questão... Denise, está um pouco baixo, você consegue falar mais perto do microfone para gente? Agora, melhorou? Melhorou? Tá um pouquinho melhor, tá melhor. Então,
Eu só queria reforçar um pouco essa questão da temporariedade, né? Que foi falado, a teoria de mudança, enfim. Eu acho que essa reflexão está muito voltada para os processos de capacitação, como o Bob já reforçou, e isso nos leva a refletir um pouco no marco lógico dos projetos, né? Dos outcomes e os outputs, dos resultados dos projetos, que muitas vezes a gente deixa marginalizado, né? O que a gente chama dos efeitos, dos impactos indiretos e diretos, e a tendência é muito mais olhar para os resultados que estavam lá estabelecidos no marco lógico do projeto, né? E aí a gente faz toda uma discussão, a gente tem internalizado a questão da teoria de mudança, tem internalizado essa questão dos sistemas, são complexos, são dinâmicos, eles mudam, né? E muitas vezes a gente estabelece uma ação como o mágico salvador da pátria, né? Digamos assim, né? Eu acho que a mensagem é que é um processo que vai contribuir para uma dinâmica local, né? Não é um processo, é como a capacitação, né? Por si só, ela não vai resolver o problema, ela vai contribuir. Então, qualquer outra ação estratégica de um projeto dentro do marco lógico, dentro de um contexto, é para contribuir com a mudança. Porque o processo de mudança, ele não é controlável, né? Como o Bob, é só tentar reforçar um pouco isso, né? Então, eu acho que a gente tem que internalizar isso e refletir para que as nossas avaliações, os nossos relatórios, né, ele tenha evidenciado, né, porque a gente, quando vai fazer um monitoramento, avaliação, um diagnóstico, qualquer projeto, é sempre colocado pela equipe, isso não deu certo, isso, aquilo não apareceu, isso a gente conseguiu só 30%, 20%, porque que as pessoas mudam, né? E aí a gente esquece dessa percepção lógica do processo de mudança, da complexidade, e não evidencia, né, o fato maior da mudança, que foi muito mais importante do que estabelecer tantas mudas por hectares, isso no projeto de restauração. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A temporalidade, identificar que há uma temporalidade do projeto, mas da dinâmica ela não há, né? Eu acho que há um marco lógico das ações que o projeto vai fazer, mas não do que vai resultar daquelas ações que o projeto vai fazer. Então, era só essa contribuição que eu queria deixar, sabe, Bob? E eu acho que tem a ver também com os estudos de caso, né? Eu acho que não só focar no resultado da ação, mas o que isso proporcionou, né? E evidenciar isso, porque quanto mais a gente evidenciar que o sistema é complexo e contribuir que a dinâmica, eu acho que vai ficar bem melhor o processo de negociação com as instituições financiadoras. É um pouco isso que eu queria ressaltar. Sim. É isso aí, Denise. Você que, Leonardo, não sei que quer comentar isso, Leonardo, ou outro ponto? Não, é das apresentações em geral, que eu achei muito boas, eu gostei muito da tua apresentação e dos comentários. Eu tive uma experiência bastante grande em orçamento participativo, e aí eu criei uma analogia com o que você está falando aí. Então, os pontos que eu achei muito interessantes que você levantou são, primeiro, de espaços, né? Eu gostaria só, não pude participar desse trabalho, que parece ter sido muito interessante, mas em relação a espaços, talvez eu enfatizaria a necessidade de vocês poderem explorar a questão dos espaços formais e informais, dos espaços que são instituídos em lei, dessa construção. Existem espaços legais que não funcionam na prática, existem espaços que são informais e que influenciam na prática, e associado à questão dos diferentes tipos de espaços, os atores. Eu talvez tenha percebido errado, mas eu senti um pouco de falta dos gestores públicos. É uma coisa que é muito comum nos espaços formais, seja de conselhos municipais de educação, de saúde, de criança e adolescente, de meio ambiente. E
querendo ou não, esses gestores são cidadãos dessa mesma sociedade que a gente vive, né? Então você discute essas políticas, você discute, como você falou agora, se Castanha ou Dendê, e essas outras pessoas que participam dos espaços estão nessa mesma sociedade, sejam eles gestores ou não. Mas o que eu queria enfatizar é a importância de envolver estes cidadãos que são gestores, quando o espaço for informal, e nos espaços formais empoderar também estes indivíduos, porque o poder público não gasta dinheiro capacitando seu gestor. Na verdade, ele quer que o secretário decida e os outros sigam a sua decisão. Então, é chave o que a gente fala para a sociedade civil, né, de que a gente tem que empoderar a sociedade civil, e a gente repete muito a palavra capacitação, mas eu acho que a gente também, assim como você falou da teoria da mudança, a gente deveria ter a ideia, esse conceito, essa palavra-chave, capacitação, como algo mais amplo. Capacitação não é só ficar dando curso, e não deve ser só para a sociedade civil organizada. Tem que ser para o gestor também. Isso pode criar uma condição, aproveitando bastante bem o que você falou, Bob. Olha, a gente não descobriu coisas novas, mas teoria da mudança a gente vê potencial, né? Potencial para mudança. E a gente aproveitar oportunidades. Nessa mesma linha, capacitar o gestor público e o gestor público e a sociedade civil organizada pode também reduzir o atrito, pode aproximar a percepção de interesses, não para o meu interesse individual, mas para interesses um pouco mais coletivos. O empresário, em geral, tem um interesse mais individualizado mesmo, sociedade civil organizada, um interesse que se volta mais para grupos, então é um pouco mais coletivo, e o gestor teria que ter a defesa do interesse coletivo. Mas para cada um de nós o interesse coletivo é uma coisa, não é mesmo? E o outro elemento que eu acho, só para ficar mais um, que eu acho super interessante, que vocês talvez não puderam explorar, mas que eu gostaria de ter ouvido, é relacionado à transparência e memória. Transparência, claro, espaços, atores, interesses, mas a memória ajuda nisso. É muito comum em conselhos de criança e adolescente, e de orçamento também, a gente capacita as pessoas, e isso está relacionado com o tempo, a temporalidade que vocês falaram. Mas não existe a memória das lutas, a memória do que já se negociou, a memória das propostas que prosperaram e das lições aprendidas, o que funcionou, o que não funcionou. Isso não existe em lugar nenhum. Não existe a memória parece que é pessoal. Eu participei, eu acho assim. Você participou, é achado. Cada vez que as pessoas saem dessa luta por algum motivo e voltam, quem ocupou o espaço naquele momento não tem memória nenhuma. Ele não pode se aproveitar do que aconteceu já nesses espaços. Isso é muito ruim, porque dificulta que a gente progrida no diálogo. Então, não sei como incluir isso. São só esses comentários. Eu acho que vocês têm elementos para isso, mas, enfim, eu gostei muito. E só gostaria de que a gente tivesse tido a oportunidade de explorar esses elementos que nesse quesito diálogo, sociedade civil, que é interesses coletivos e às vezes muito privados, e Estado, que são gestores municipais, desde os técnicos até o chefe do executivo ou da secretaria, você vê que há atores em vários campos ao mesmo tempo, mesmo sociedade civil e Estado. E podem pedir tratamento diferente em relação à capacitação, à formação de pontes, troca de interesses, transparência e construção dessa memória coletiva das forças naquele contexto social. Coisa que eu imagino que o Weber deve ter uma larga experiência lá em Querência, que eu sou doido para ouvir ele falando. Mas é isso. Obrigadão, viu, Bob? Obrigado, Leo. E você tem uma sugestão de como manter essa memória nesses processos? Olha, Bob, nos conselhos, as pessoas costumam fazer relatos. Eu sei que é chatíssimo. A gente faz uma reunião, aí alguém faz um relato, alguém faz o resumo, aí manda para todo mundo. Mas se a gente está querendo aqui, e se nós formos nos focar apenas nos espaços, sejam eles formais ou não, criar um relato, e aí a gente poderia até discutir, eu acho que você é um cara muito bom para isso, tem muita experiência, pensar até modelos, né, de o que relatar.
Porque tem gente que faz relato e começa a dizer o que cada um falou, né? A segunda pessoa que vai fazer já desiste. É impossível, é um saco. Mas se você faz um relato e pensa um modelo de relato pontual, com participantes, instituições, pauta, eventualmente um contexto delimitado e espaço, porque senão não funciona. E encaminhamentos, e você começa a empilhar, digamos, a acumular esses relatos e torná-los públicos, isso expõe positivamente. E eu acho que, como você falou, pode criar as condições, pode potencializar o envolvimento de mais atores e o aprendizado. É um chute, viu, Bob? Como a gente falou aqui, né? A gente não tem garantia, a gente só aposta. Beleza. Carol também está com a mão levantada. Eu acho que pode falar, Carol. Oi. Dessa coisa do relato, eu só queria comentar em Cotriguaçu que a gente, no conselho, tem a questão das atas, né? Então, a parte dessa coisa de memória é na ata, mas a ata tem esse estilo meio formalizado, aquele jeitinho de começar, né? Tem um processo de como escrever atas formalizadas. Mas o que eles faziam lá, a gente criou um blog do conselho, né? E as atas estavam lá e ao mesmo tempo também a gente tentou isso no começo, não sei, isso não se sustentou, acho que não se sustentou até hoje, mas a ideia inicial era de manter todas essas atas disponíveis e também ter um blog de ser uma forma de interação do conselho, de colocar notícias, né? Então, acho que caminhos assim, pensar nesses processos de disponibilizar e de manter, é parte da questão da memória, mas também tem muito de que as pessoas mudam, né? Completamente, e de que eu vejo que essa questão das capacitações, elas têm que ser mais continuadas, né? Assim, elas não podem ser só no tempo do projeto que a gente tem, a gente precisa conseguir continuar mais, assim, por exemplo, mais ou menos no caso de Cotriguaçu, isso que aconteceu do Dendê foi depois já da intervenção mais direta do ICV junto do Conselho. Isso aconteceu ano passado, a gente já tinha terminado o projeto há 2 anos, assim. Então, acho que parte das pessoas que estavam ali nesse processo que a gente estava mais forte, ainda estão no Conselho e conseguiram mostrar que tinha outras coisas acontecendo para esse prefeito novo, para o novo secretário que estava chegando, e que não é assim chegar agora reinventando a nova solução, conseguiram dar uma segurada. Então, a capacidade de resiliência estava ali. Me preocupa muito o quanto que essa capacidade se permanece. Aí volta de novo para a questão da temporalidade que a gente tanto falou hoje. Né? Se isso vai continuar no tempo, né? Se o ICV já não está já há um tempo. Quanto esse conselho, essa força desse espaço que foi super empoderado, que tomou, né, um renome tanto no município como fora, como um conselho que funciona, quanto isso continua, se a gente não está, se um ator externo como uma ONG ou está ali sempre tentando relembrar, reativar, que é isso, né, esses espaços participativos acabam perdendo a força com o tempo, então a gente tem realmente tomar esse cuidado e pensar como que mantém eles, né, no tempo. E que eu ia falar também. E aí mais específico sobre a questão do estudo de caso, eu não acho que não precisa entrar, mas eu não sei muito bem como que eu posso contribuir ainda. Assim, eu realmente não fiz um estudo de caso específico, mas eu estou disponível, de repente, para ajudar nesse processo de introdução, conclusão ou de revisão dos artigos e ajudar nas reflexões, alguma coisa assim. Não sei muito bem, mas adoraria contribuir. Só não sei muito bem qual pode ser o meu papel específico agora nessa parte da escrita. Uhum. Passar a falar para o Weber, Bob, antes de você, não sei se você quer responder a Carol, só para o Weber fazer a fala dele, depois para o Leonardo, e aí a gente acho que pode encaminhar para encerrar, né? Porque já deu o horário. Pode falar, Weber. Acho que só essa provocação aí até que foi feita, né? Acho que seguindo aí a linha que a Carol colocou, acho que as atas, todos os conselhos têm, né? Tá numa questão legal e tem que estar.
E os outros, eu acho que é como ter a governança que a gente consegue ter, eu acho que sobre esses espaços, né? E, por exemplo, pegando duas comparações aqui, conselhos de meio ambiente de municípios vizinhos. Em um conselho a gente tem participações mais pontuais, de lá ajudar na facilitação, ajudar nesse processo de construção. Um outro, a gente tem essa questão do tempo que a gente acompanha mais, porque a gente tem uma cadeira dentro do conselho, então a gente consegue estar mais presente, influenciar mais. E aí colocando esses espaços, né, a gente também já tentou por exemplo, em Canarana, página do Facebook, além da ata, é sempre fazer 1, 2 parágrafos, do que aconteceu na reunião, o que a gente quer comunicar, né? Fazer o conselho virar o elo de comunicação realmente entre a sociedade e o poder público. É como que o conselho está influenciando o poder público nessas questões das tomadas de decisões também. E uma outra coisa que a gente conseguiu colocar no de Canarana, que eu acho que é legal para essa memória, que o Léo até cita, tem que ser feito, e aí tem lá, qual que é o papel do conselheiro, do secretário, do presidente, vice-presidente, e um dos papéis do presidente fica a cargo dele entregar um relatório anual de atividades. Tem a ata, tem outro processo, mas tem um relatório que ele deve ser feito também, né? Então a ideia é que esse relatório ele possa trazer também essa memória, né? E aí eu acho que uma questão que a gente começa a ver também, o conselho está participando, lá no fundo municipal tem recurso, tem grana, não sei o quê. E aí o que a gente vê também que com o passar do tempo, dependendo da participação, como é que o conselho se impõe, como é que ele puxa, parece que algumas questões o município depois começa a jogar também. Tem aquelas questões problemáticas que o município, o poder público, ele não quer ter o ônus político de assumir isso. Vamos jogar lá para o conselho decide. E aí começa a aparecer essas questões. Tem os dois lados, tem um lado bom e um lado ruim, né? Ok, o conselho está toma as rédeas de algum processo, toca, vai em frente, mas aí fica essa coisa, quando a gente não quer decidir, a gente joga no conselho. Até a gente está avaliando também isso é legal, até que ponto, mas eu acho que isso que o Léo traz é muito interessante, dessa memória. E aí eu não vejo só nesse espaço, eu vejo tem várias organizações mesmo que a gente atua, né? Onde está a memória da organização? Às vezes está nas pessoas, às vezes não está escrita para quem acaba de entrar, pegar e ler um documento, não ter que ler 30 relatórios, mas onde que está essa história mais simplificada, onde está essa memória? Em muitos casos, de muitas organizações são as pessoas, quando as pessoas saem, levam a história consigo, né? E fica um relato, acho que mais superficial, acho, de quem chega. Claro, a riqueza de detalhes vai estar em cada um, quem participou dos processos, mas eu acho que essa coisa da memória, onde ela fica, eu acho que vale para todos os espaços, eu acho que a gente tem atuação, buscar como que isso, a gente pode melhorar esses processos, né? Cada processo, cada atividade que a gente desenvolve dentro das nossas organizações tem uma memória, tem um aprendizado. Como que isso sai além daquela pessoa que está puxando e desenvolvendo essas ações e ela se torna até de forma orgânica, mais orgânica dentro das próprias organizações e como também, quando necessário, dependendo do processo que está envolvido, para fora também das organizações. Eu acho que essa questão que o Léo aborda, eu acho que ele vale muito além desses estudos de casos que a gente vem desenvolvendo, que é super importante que isso esteja nesses espaços de discussões que a gente está tendo. Mas olhando para dentro das organizações, eu acho que às vezes também falta um pouco disso. Beleza. Acho que o Léo também tem mais uma colocação? Léo, não. Acho que não. É só que a mãozinha estava de pé, então. Estava levantada. Não, tinha sim. Tem. Desculpa. Olha só, eu achei super feliz o comentário da Carol. Ela tocou e ela falou do problema, mas deu a solução. Que é assim, por que os espaços perdem força? E aí eu falo, não é do espaço só, né? E a gente falou também da ata, e ao mesmo tempo falou do relato, né? E foi interessante que o Weber trouxe exatamente essa diferença, né? Não, existe a ata, não sei o que ninguém quer ler. No ano 500 da proclamação da República, não dá, né? Isso aí ninguém lê. Mas o relato a gente lê. E a Carol também trouxe, não, a gente tem relato, não sei o que, aí para. Bom, um dos males da política pública no Brasil é a falta de continuidade.
Se a gente reproduzir, fica ruim. Mas a Carol tocou num ponto-chave que mina essa continuidade, que é a coisa, por que os espaços perdem força? Então, não sei se é a questão da governança desses espaços, dos atores se sentirem protagonistas nesses espaços, para além de terem ONGs, instituições como IBAN, IPAN, ICV, WWF participando e querendo empoderar, mas essas instituições, os atores locais, eles têm que se sentir, o espaço é deles. Que a mudança, sem trocadilho, a mudança que eles querem se realiza também nos espaços. Que eles não são objeto, que eles não são levados, que eles decidem, independente do que nós falamos, fazemos ou sugerimos. Então, procurar o que leva esses espaços a minguarem, a se fragilizarem, a terem um pico de energia e de participação no começo e depois reduzirem, é chave. Eu queria trazer aqui uma sugestão de leitura que talvez ajude em relação a essa questão do espaço, que o Bob deve conhecer, talvez não, mas é um livro, uma tradução americana, que é um livro chamado Quando a Maioria Não Basta, em que o autor fala sobre a organização de espaços de participação e concertação, e que o discurso dele não é em cima de votação em maioria e 6 de 10 ganham, decidem alguma coisa, não. Mas com você, e aí nessa lógica de governança do espaço, você leva todos a manifestarem seus interesses, não colocarem seus interesses como superiores, inferiores, certos, errados, positivos, negativos, e conseguirem, para o bem de avançar, todos se consertarem e chegarem a alguma saída. Isso acho que ajuda todos os atores a se verem como importantes, como participantes da decisão, e talvez ajude o espaço não minguar. Claro, né, Carolina, isso aqui é um chute, a gente sabe que a realidade é mais complexa, mas é uma sugestão. O livro em português é esse nome, eu posso depois procurar em inglês. Mas é só uma leitura bobinha, assim, que pode contribuir. Legal. Beleza, então. Bob, você quer fazer umas considerações? Não, agradecer e, bom, espero que ajudou a... Primeiro, eu posso compartilhar um relatório mais completo do nosso workshop daqui a pouco, mas espero que ajudou a pensar nos estudos de caso e se vamos avançar, é hora e eu acho que temos condições. A gente já tem uma agenda, né, até o dia 9 para mandar, na questão dos estudos de caso, propriamente, né? Para mandar o primeiro draft. Agora a Stephanie está puxando. Uhum. Ela combinou isso com vocês, eu sei disso. Uhum. E essa apresentação, ele pode servir um pouco de... ele pode ser a conclusão, ou posso incorporar os outros estudos de caso e fazer isso como conclusão, ou fazer isso como introdução. Mas eu acho que é legal. Acho que se vocês avançam com os estudos, temos todas as condições de ter um bom produto. Tá ótimo. Alguém? Deixa a Stephanie para puxar. Uhum. Ela está em campo, né? Em Ara Cruz. Eu acho, mas ela tá em contato com a gente, né? Beleza. Então tá bom, se ninguém tem mais nenhuma consideração, acho que a gente fica por aqui hoje. Obrigada a todo mundo. Obrigado a vocês. Valeu, gente, um abração. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Bob, Diga. você tem depois um tempo pra gente conversar?